Subiu novamente mais uma semana de forte alta e a semana cheia de novidades. Muita coisa aconteceu. Vamos ter que correr hoje para conseguir abordar tudo e você ficar muito bem informado e deixar você por dentro de tudo que aconteceu nessa semana. Então, roda a vinheta aí, Herbert Richards, e vamos pro seu Fifi. E seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Fiz de Finanças. Esse programa que foi feito para você ficar muito bem informado de uma maneira prática, rápida, objetiva e direta. E hoje, nesse dia tão especial, Dia das Mães, um feliz Dia das Mães para minha mãe, um feliz Dia das Mães para sua mãe, ou para você que é mãe e está acompanhando o Publifi, vai ter uma surpresa aí no meio do vídeo que eu vou colocar aí para você. Então acompanhe até o final e seguindo no nosso fluxo aqui, eu sempre começo falando sempre pela parte macroeconômica, e nós tivemos nessa semana a tão esperada data do Copom, para ver o tom ali do comitê do Banco Central, para ver se seria um tom mais brando ou um tom mais rígido, e não houve nenhuma mudança, assim, veio em relação ao esperado, ó, com relação ao tom, e havia ali sinais de alguma preocupação sim com a inflação, novamente atenção para a formulação de um arcabouço robusto e o Copom ali reafirmou que o arcabouço fiscal não tem nenhuma correlação direta com a aprovação, né, dessas regras com o caminho da dívida pública em si. Mas ele deixou ali bem claro que agora também é menos provável um novo ciclo de aumento dessas taxas, ou seja, um aumento de ciclo, né, de novo aperto econômico, né, aperto monetário, na verdade. E esse aumento de taxa para combater a inflação pode ser que ele não ocorra mais. Então a gente pode esperar sim queda, não nos próximos períodos, porque o mercado FFI ele me contou que provavelmente não vai ter nenhuma queda tanto na próxima reunião quanto na subsequente, mas quem sabe ali nas últimas 3 reuniões a gente não veja essa taxa Selic cair consecutivamente e quem sabe terminar o ano ali abaixo dos 13%. O mercado ele espera ali findar o ano de 2023 na faixa ali dos 12,5%. E sobre os dados de inflação, sim, também tivemos dados do IPCA nessa semana, voltou a desacelerar para cerca de 0,61%. Se a gente observar em relação ao ano passado, que estava ali na faixa de 1%, já é uma retração, e também uma retração em relação aos meses anteriores, que foi bem acima de 0,60%. Porém, o mercado ele esperava uma retração um pouco maior, o que frustrou, entre aspas, o mercado de maneira geral, com relação a essa notícia da inflação, o mercado esperava em torno de 0,55, 0,50. Então, mantém esse farol amarelo para as próximas apurações. E sobre aquela curva B35 que eu sempre trago, estou trazendo praticamente em todos os FIIs e Finanças, um acompanhamento sobre qual patamar está esse fechamento de curva, que vem já há 90 dias aí fechando fortemente. 90 dias atrás a gente estava numa faixa de 6,5%, agora a gente já está abaixo de 6%, em 5,7%. Vamos ver se essa curva continua fechando. Só que a gente já observa uma valorização forte novamente do IFIX. No mês passado, não sei se você lembra, já estava valorizando cerca de 3,5%. Só nessa semana valoriza mais 2%, então acumula aí no ano uma valorização de 3% durante o ano de 2023. Só que, em contrapartida, o Ibovespa cai 1% durante o ano, mas também teve uma valorização de 3% nessa semana. E o que puxou, né, entre segmentos foram novamente lajes corporativas e shopping center valorizando aí mais de 3%, os fundos de papéis também subindo 2%, o galpão logístico na faixa de 1,90%, né, 1,95%, os fundos de fundos 1,4% e o varejo ali meio de lado no 0,28%. Isso fez o IFIX como um todo valorizar cerca de 2%. Ainda sobre esse assunto do IFIX, eu sempre trago o ranking de maiores altas e maiores baixas, então o top 5 entre altas e quedas. Dentre as altas, a duplinha Deva e HCTR lideraram esse ranking, né? Deva valorizando quase 24%,
e o hectare HCTR11 valorizando 10%. Esses fundos vinham bastante sendo amassados, né, com notícias cada vez piores e disputas ali dentro dos fatos relevantes, e houve um arrefecimento de notícias praticamente nessa semana, que fez com que esses papéis valorizassem. Já em terceiro, quarto e quinto lugar veio fundos de tijolo, sim, RBRL em terceiro lugar, valorizando quase 8%. JSRE, que é de laje corporativa, tem também participação no Rocha Verá, valorizando cerca de 7%. E por último, em quinto lugar, o VISC de Shopping Center, valorizando 6,5%. Já nas principais quedas, a gente observa ali em primeiro lugar o CARI 11, o fundo que eu também não vou comentar muito, porque eu já falei que esse fundo nem deveria estar no IFIX, né? Deveria, só pouca variação de volume nele já mexe bastante na cotação. O Torge em contramão ali do DEV e do HCTR, desvalorizando quase 5%. O BCFF, fundo de fundos, também caindo quase 3%. Alzirão e a IEC, o IEC também tem participação no Rocha Verá, então você vê o fundos aí que tem majoritariamente talvez no mesmo ativo, um valorizando bastante, o outro caindo, talvez não faça muito sentido, né? Só que também uma queda bem suave, né, entre aspas, de menos de 2%. E agora, antes de entrar nos fatos relevantes, como eu disse, além de parabenizar todas as mamães que acompanham o Fifi, nós, pensando nisso, né, nesse dia tão especial, vamos disponibilizar para vocês um cupom de desconto chamado Mãe 15. Então, sem acento, claro, é só ir lá no Clube Fi, faça parte dessa maior comunidade, não só de fundos imobiliários, a gente também vai começar a acompanhar outros veículos como FIINFRA, FIAGRO e também o FIPE, e você também vai conseguir acompanhar com esse cupom no plano Data Plus todas as outras casas de análise que são parceiras da nossa. Então, além de formar nossa opinião isenta, você também pode ter acesso aí a outras casas de research. E agora sim, sobre os fatos relevantes, eu já vou começar pelo mais complexo, que envolve aí 3 fundos e 2 gestoras, o OneF11, o PVBI11 e o PATC11, envolvendo as gestoras Rio Bravo e VBI. O que aconteceu ali, né? No passado, o PVBI, que é gerido pela VBI Gestão, fez uma proposta num ativo chamado The One. Esse ativo possui diversos, né, proprietários, e 2 fundos dividem, né, participações. O OneF, por exemplo, tem 44%, né, do edifício The One, e o PATC, que tem uma parcela menor, em torno de 9% desse mesmo edifício. O que acontece é que o ONEF, ele é gerido, entre aspas, ele é de gestão passiva, ele é administrado pela Rio Bravo. E a VBI fez também uma proposta dentro do ONEF para tentar adquirir todas as participações em fundos imobiliários. E a proposta também foi em linha com os valores enviados ao PATC, só que a Rio Bravo acabou não gostando muito dessa proposta e deu uma negativa bem rígida ali, fundamentando para os cotistas que o valor ali não está muito justo dentro dos comparáveis que ela colocou ali. Na minha visão, deveria ter outras transações também de ativos parecidos que não foi daquela dimensão, mas isso é uma visão da gestora, uma opinião. Ela escolhe os comparáveis que ela quer, né, do ponto de vista que ela quer olhar, isso não tem problema nenhum. E, além de dar essa negativa para a VBI, né, para o PVBI, ela falou: bom, beleza, então eu também vou fazer uma proposta de mesmas dimensões no PATC. Não acho que seria tanto um bypass, né, ou tentar atravessar a negociação do VBI no PATC, mas até mesmo porque que isso necessitaria de aprovações em AGS, mas foi um recado de que não, obrigado, posso fazer a mesma proposta aí em cima da sua participação que você quer comprar no outro fundo. Assim, é um pouco complexo de entender, porque as transações não envolvem dinheiro novo, né? Envolvem condições de emissão. As gestoras garantem ali sim um valor à vista, mas a gente sabe que esses fundos eles não têm caixa, e seria necessário uma emissão, e a emissão hoje é praticamente muito incoerente você fazer uma emissão nos preços de hoje, né, no patamar que estão as negociações no mercado secundário, então tudo seria
efetuado em via troca de cotas. Então, essas trocas de cotas seriam integralizadas e um fundo seria praticamente unido dentro do outro. Então, vamos acompanhar aí os próximos passos dessa, não vou chamar de briga, e sim uma disputa ali por maiores participações dentro de um ativo que é bastante interessante e bem localizado, que é o The One. E sobre o fundo RBRP11, também um fundo de laje corporativa, teve duas excelentes notícias. Uma que foi a nova alocação no River One e outra a suspensão de uma rescisão em um outro edifício. Vamos começar pela primeira nova alocação no River One. Ela é de um prazo de aproximadamente 10 anos, numa área que não é muito grande, de aproximadamente 700 metros, meia laje ali nesse edifício, que é aproximadamente, reflete 3,6% de área bruta locável aí desse prédio. E o edifício ele vai alcançar ali uma ocupação ainda assim muito baixa, de 24%, mas já é alguma coisa, fazendo a vacância do fundo cair também sensivelmente para 34%. E para quem esperava que era só isso, você vem baixando mais o fato relevante, tem uma outra boa notícia, que foi a suspensão ali da rescisão de contratual no edifício Venezuela e a extensão desse contrato por mais 5 anos, ou seja, fez o fundo aí reverter um possível impacto negativo com essa saída. Então, muito boa notícia aí para o River One, desse fato relevante que foi 2 em 1. E sobre o Bresco, teve fato relevante, teve apresentação de resultados nessa semana e um burburinho ali com relação a essa transação. Uns disseram que vendeu o melhor ativo, na melhor localização, a um preço de banana, e outros disseram que foi uma excelente venda a um preço muito bom. Então, vamos lá, vou dizer o que eu achei dessa transação. Eu analisei ela um pouco mais a fundo e o Bresco, ele sim vendeu um ativo chamado Bresco São Paulo, para quem não conhece, um ativo realmente muito bem localizado, próximo à marginal ali direita da marginal Tietê, e no coração da capital, no entroncamento ali da Anhanguera com a própria marginal. Sim, é muito bem localizado. Essa transação envolveu um montante de 325 milhões, ou seja, não é dinheiro pequeno, vai ser sim parcelado, mas 55 milhões vai ser dado à vista, e o resto parcelado ali em 48 vezes, ou seja, em 48 vezes de 5,6 milhões, e sim, vai ser corrigido pelo CDI. O cap rate divulgado foi em torno de 7%, gerando um lucro aí aproximadamente de 143 milhões, ou seja, gerando uma margem bruta ali de 44%. E o que interessa, que o mercado também me contou, ele também é FIFI, que foi em torno de 16, 17% a TIR. Essa TIR ela é uma TIR estimada, então, porque o fluxo ele vai ser recebido, muito da parcela vai ser no futuro, e essa parcela é corrigida pelo CDI, o que impacta diretamente nessa TIR. Então, toda essa negociação, ela deve gerar um incremento de aproximadamente, na visão da gestora, de 26% de dividendos, ou seja, de 16 centavos acrescidos até junho aí de 2027. Na minha visão, foi uma excelente venda, excelente transação, porque tudo tem preço, foi um bom preço na minha visão. Se você pegar, só olhando realmente nessa visão de preço e não de valor, acima de 6.000 reais o metro quadrado, que foi essa transação, eu estava dando uma olhada em todas as transações históricas, não consegui contar mais do que 10 transações nesse patamar de ativos que, claro, não tem essa pegada de varejo, que muitos ativos de varejo de rua acabam transacionando nesse montante, às vezes são classificados como galpão. Se você tirar todas as transações do Aliança, né, do Alzirão, que também são contratos BTS e são contratos muito específicos. Então, a minha visão em termos de preço foi muito boa. Ah, o ativo ele vinha enfrentando alguns desafios. Você tinha uma vacância importante dentro dele, né? A saída de um grande locatário, você tinha obras que eram para ser feitas dentro desse ativo, e o que, para corroborar que realmente foi uma boa transação, não vai acabar simplesmente na venda, e sim na readequação desse dinheiro, ou seja, onde ele vai ser reinvestido. E eu tenho certeza que a Bresco vai fazer um bom uso desse recurso, como vem fazendo
em todo praticamente o portfólio deles, que são bons ativos. Então, se eles alocaram, né, os dinheiros dos cotistas hoje em bons ativos, acredito que essa realocação também será muito boa. Então, na minha visão, muito positiva essa transação do Bresco. Sobre o Maxi R, fundo ali que tem bastante ativos da Americanas, ele avisou o não recebimento de uma das locatárias. Eu suponho que seja da Americanas. Um fato relevante curto e grosso, sem muitas informações. E o fundo, ele além de alocar majoritariamente na Americanas, ele possui sim um ou outro locatário, mas eu imagino que essa vacância seja ali da própria Americanas, mas não teve nada assim de acrescentando sobre o impacto, sobre o que está ocorrendo. Não sei se isso está em segredo de justiça ou alguma coisa nesse sentido. Vamos tentar acompanhar os próximos passos, porque nós já vimos eventos passados disso, mas voltados para essas lojas, né, de rua, não para as lojas que fazem o estoque de produtos. E as lojas de shoppings, por exemplo, também vem reduzindo bastante, eu venho observando, então vamos sim acompanhar os próximos passos desse caso Americanas. E o BPML11, fundo de shopping center, que tem um dos ativos, que é o Shopping Osasco. Para quem não lembra, esse shopping ali em março houve um incidente não tão grave, porque não teve nenhuma uma pessoa ferida, mas o teto do shopping, onde parte do estacionamento cedeu, então houve um desmoronamento ali de uma parte do empreendimento e houve, na data da divulgação do relatório, que foi do fato relevante, que foi essa semana, a reabertura parcial do shopping. Então, uma boa notícia. Vamos acompanhar aí questões de custos, né? Como é que vai ser essa reabertura e quando que vai ser essa reabertura total. Eu trago aqui quando houver novas notícias para você também. E sobre o TEP11, o fundo da Telos também de lajes corporativas, ele disse que superou ali os pré-requisitos para venda, finalizar a venda do edifício Timbaúba. Sim, uma venda que vai auferir 28 milhões para pagar dívidas no edifício Fujitsu e também no edifício São Luís. Então ele vai reduzir o passivo do fundo, desalavancar o fundo para cerca de 10%. Antes essa alavancagem estava em torno de 15%, e também vai reforçar um pouquinho do caixa. Então, boa notícia também para o TEP11. O TEP vem valorizando uma valorização expressiva, né, durante o ano de 2023. Vamos acompanhar os próximos passos do fundo. E sobre o fundo KNR11, só um recado, né, sobre esse fato que relevante, que também foi incomunicado, eu já trouxe aqui para você, mais um reforço para que você vote na Assembleia e ajude a gestão concluir com sucesso as matérias que foram propostas. Claro, em benefício do fundo, e você também tende a ganhar com isso. Uma das matérias que envolve o direito de preferência em novas emissões serem para todos os cotistas e não só para os correntistas do Itaú. Então, você que não é correntista do Itaú e quer participar de novas emissões, você só vai conseguir se essa matéria for aprovada. Ajude o fundo a crescer também, tem aprovação de novas emissões. Então, vai lá e faça a sua parte. E depois dos fatos relevantes, você já sabe o que vem, sim, destaque de relatório. Teve mais um relatório novo, porrada nessa semana que eu soltei sobre um estudo de FIDCRI ou FOF. O que é esse fundo que você investe? Esse relatório, ele é um pouco polêmico, sim. A gente fez esse levantamento de todos os fundos de CRI da indústria, mapeamos 98% do PL desses fundos e, e fiz uma investigação de como que eles investem, quais são as participações além dos próprios CRIs, ou seja, como que eles investem em outros fundos, seja no próprio segmento, ou seja em fundos de tijolo, ou seja em fundos de agro, ou seja em FOF. Esse levantamento puxou aí cerca de 60 fundos dos maiores, né, ali com PL acima de 100 milhões, que abrange esses 98% que eu disse. A gente tem cerca de 5 bilhões de investimentos desses fundos de CRI em outros fundos. É um estudo bem tranquilo ali de você ler, com uma linguagem muito acessível. Ele levanta uma certa pimentinha, uma polêmica ali, onde você certamente concluiria de que eles investem sim majoritariamente em outros fundos de CRI, mas a verdade ela é outra, ela está majoritariamente
alocado em outros segmentos. Esse estudo também aborda a concentração e a estratégia de alocação, trazendo em forma de rankings, né, para você ter, assim, algumas surpresas, como essa que eu disse, que um dos segmentos, por exemplo, mais procurado dos fundos de CRI, sem ser o próprio, FII de CRI, né, fundos alocados em fundos de CRI, seria o segmento de fundos de renda urbana. Já pensou nisso? Então, você que ainda não é assinante, aproveita também o cupom aí que está na tela, o Herbert vai colocar de novo para você conferir todos os relatórios que são atemporais. Eu estou tentando fazer, assim, soltar pelo menos mais um relatório atemporal por semana. Nós já temos o acompanhamento semanal, as carteiras que são mensais, então tem muito conteúdo para você consumir. E vamos para perguntas e respostas do meu último vídeo. E a primeira pergunta é: solicitação. Poderia fazer um vídeo explicando sobre a curva longa para os iniciantes? B34. Obrigado, Clube FI. Bom, WD Gomes, eu acho que você está falando da B35, que eu tanto falo aqui, falo e acabo não explicando, né? Essa curva longa NTN-B 2035, ela se refere à projeção futura de taxa de juros para esses títulos públicos que são títulos públicos do Tesouro Nacional. Especificamente, esse título é para a nota do Tesouro Nacional da Série B, ou seja, ela tem um vencimento em 2035 e a gente pode quebrar essa explicação em duas partes bem facinhas. A parte da NTN-B significa que são títulos emitidos pelo governo, né? Ou seja, quando você empresta o seu suado dinheirinho para o governo e ele te devolve uma promessa de que ele vai te pagar isso com juros de volta. Ou seja, essa série B ela é classificada, ou seja, ela é conhecida como um título indexado à inflação. Então, se além daquele retorno fixo, ele também te paga um retorno adicional, que é aquele prêmio que eu falo tanto, de curva que abre e fecha, de 6,5%, que fechou agora para 5,7%, por exemplo. O que eu falo tanto de curva longa, ela refere-se, né, ao que a gente está falando é de curva de rendimentos. Ou seja, esse gráfico ele mostra o quanto de retorno que você pretende esperar para tipos diferentes de vencimento. No caso da curva longa, a gente está olhando para vencimentos um pouco mais longos, então esses vencimentos ele tem retornos um pouco mais altos, porque envolve mais risco, mas claro, lembrando que o retorno, sim, ele é fixo, né, no longo prazo, mas o preço durante esse período ele vai variando ao longo do tempo. E caso no 2035 é o ano de vencimento desse título. Ou seja, significa que se você comprar esse título e manter ele até o vencimento, o governo vai te pagar o valor de face do título lá em 2035, além dos pagamentos de juros ao longo do caminho. Então é muito simples. Essa curva NTN-B 2035 é basicamente esse gráfico que mostra quanto de retorno você pode esperar se você comprar esse título e ficar com ele até o vencimento, até lá em 2035. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido aí a sua dúvida, tentei fazer de uma maneira um pouco mais prática possível, e se você não ficou muito claro aí, deixa nos comentários. Se você tem dúvida também, deixa nos comentários. Eu vou aproveitar aqui para pedir novamente o seu like e ajudar esse canal a crescer cada vez mais. A gente está crescendo muito a cada programa, então aproveita, ativa o sininho, se inscreve, então faça todo o combo neste momento. E para deixar esse vídeo mais leve, a última pergunta não é uma pergunta. A Leili Rock deixou aqui: onde eu moro, Fifi é fofoqueira. Mas é justamente essa piada que virou o programa, né? Logo ali nos primeiros dias de programa, o FI Newspaper colocou ali que era o FIIs e Finanças de Fifi. E aí ele falou: você poderia trazer uma fofoca aí do mercado que você ouvir. E eu às vezes acabo esquecendo de trazer alguma coisa assim de novidade, ou acabo englobando na minha análise como um todo. Mas Fifi sim também remete à fofoca aí do mercado financeiro. E o mercado ele é bastante fofoqueiro. Bom, a gente fica por aqui. Foi esse o Fiz e Finanças desse domingo tão especial. Novamente, parabéns, um feliz Dia das Mães. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo Fifi.